amiguinhos, tudo bom? Professora Jazz aqui. No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês uma questão do Enem, mas vai ficando aí se você é de colégio técnico, que também poderia estar na prova dos colégios técnicos com um pensamento um pouco mais de ensino fundamental. Essa questão, amigos, é uma questão problemática, considerada por muitos difíceis, porque as pessoas tentam fazer ela de uma única maneira, que é utilizando geometria analítica. Tá? Mas tem uma maneira bem ensino fundamental básico de resolver, então eu vou resolver com vocês dos dois jeitos. O primeiro, assim, né? E o segundo, claro, eu vou desenvolver um pouco mais essa habilidade aí do terceiro ano do ensino médio, eu pelo menos estudei isso no terceiro ano, que seria geometria analítica. Beleza? Amiguinhos, esse exercício, tá? Ele dá certo fazer do primeiro jeito, porque essa circunferência que vai ser formada é uma circunferência muito manjada, chamada circunferência de Apolônio, beleza? Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. Se você tiver interesse, depois você dá uma olhadinha em algum vídeo no YouTube explicando as propriedades dessa circunferência, tá? Essa é a filosofia dos meus cursos, eu vou deixar aqui na descrição o Enem friamente calculado para você aprender a fazer as questões do Enem no tempo da prova do Enem. Eu vou resolver com vocês das duas maneiras, mas eu indico friamente que você faça da primeira na sua prova, tá? E para você que vai fazer colégio técnico, vou deixar também aqui uma temática para colégios técnicos para você aprender a fazer prova em tempo de prova, beleza? Let's bora então para esse vídeo. Vamos lá então para a primeira questão, sempre começando pelo comando final. Nessas condições, a maior distância em metro que os dois bombeiros poderiam ter entre eles é: para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que, preste muita atenção no comando aqui, que é o principal, a distância do bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse o dobro da distância do bombeiro ao foco B. Ou seja, dA é o dobro de dB. Distância até A é igual ao dobro da distância até B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então, nós temos a seguinte situação. Eu tenho aqui a chama A e a B, que tem intensidades maior e menor, né, no caso, e elas estão afastadas de 30 metros uma da outra. E o exercício fala que a distância do bombeiro ao foco A tem que ser o dobro desse mesmo bombeiro até o foco B. Então, vamos pensar a seguinte situação aqui. Eu vou pegar um bombeiro e vou posicionar ele aqui, nesse meio, entre aspas, né, entre as duas chamas, nessa direção, de tal modo que esse pedaço vai ter o dobro desse. Ou seja, já que aqui é 30 metros... Então, se aqui tiver 20 e aqui tiver 10, eu estou obedecendo essa recomendação que foi dada. A distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse o dobro da distância desse bombeiro até o foco B. Então, a distância daqui até aqui é 20, daqui até aqui é até 10. Beleza, cumpri a recomendação. Agora, eu preciso posicionar outro bombeiro, certo? De tal modo que a distância dele até a chama B seja um valor e que a distância dele até a chama A seja o dobro desse valor. Eu posso colocar esse bombeiro em várias direções aqui, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou manter ele na mesma linha aqui e vou colocar ele em algum lugar aqui nessa mesma direção horizontal. E aí eu vou falar o seguinte, a distância dele até a chama B, né, vai ser um valor qualquer que eu vou denominar por X. Logo, a distância desse mesmo bombeiro até a chama A vai ter que ser 2x. Concordam comigo? Porque falou que a distância dele até A tem que ser o dobro dele até a B. Aqui a gente já mata a charada do exercício. Porque eu vou falar o seguinte, que esse 2x, esse comprimento 2x, ele é igual a 30, que é a distância de A até B, mais x, certo? Ou x mais 30, tanto faz. Passa esse x para cá subtraindo, eu vou ter 2x menos x igual a 30. Então, ele quer saber a distância entre os bombeiros. Então, daqui até aqui é 30, daqui até aqui é 10, então a distância entre os dois bombeiros vai ser quanto? 40, a resposta da letra B. Agora eu vou resolver esse problema de uma maneira mais genérica, porque não existe só esse posicionamento que o bombeiro possa estar,
E não só esse aqui, existem várias posições que eles podem estar, que eles vão estar obedecendo ali essa ordem de estar 2 vezes a distância do ponto A do ponto B, né? Mas então vamos imaginar, por exemplo, que esse bombeiro esteja nesse ponto aqui, que eu não sei te dizer qual. Então eu vou utilizar de geometria analítica, eu preciso estabelecer um plano cartesiano aqui, né, x e y, e aí eu vou dar as coordenadas dos pontos A e B, certo? Que são dos focos aqui, e desse bombeiro. Esse bombeiro, ele vai estar numa coordenada xy genérica qualquer, certo? E o ponto A vai estar na origem do sistema, que é 0, 0. Já o ponto B, como ele está afastado 30 metros aqui na horizontal do A, então ele vai estar 30, 0. Beleza? Aí a gente vai utilizar da fórmula da distância entre 2 pontos, beleza? Basicamente, aqui você tem que raciocinar com a cabeça do teorema de Pitágoras, tá? A distância do bombeiro até o ponto A é a hipotenusa desse triângulo retângulo que está aqui. Certo? Então, essa é a fórmula, mas se você não quiser decorar a fórmula, você pensa no teorema de Pitágoras, tá bom? Qual que vai ser a altura desse cateto aqui? É uma altura qualquer y, porque aqui ele está nascendo no 0, né? Então, aqui está o 0 até um y, então vai ser y ao quadrado. E aqui, ó, eu não sei quanto que é esse cateto. Ele vai ser a coordenada x desse ponto menos o 0 daqui, ou seja, ele vai ter x de comprimento também. Então, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu quero saber o valor da hipotenusa aqui, né, dentro da raiz quadrada. Por quê? A hipotenusa não é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, essa distância é isso aqui. É exatamente essa fórmula aí que provavelmente você deve ter decorado assim na escola. Beleza? Essa distância do ponto bombeiro até o ponto A tem que ser o dobro da distância desse bombeiro até o ponto B. Então, ela vai ser 2 vezes a distância do bombeiro até o ponto B, que vai ser a raiz quadrada também. Aí é que a gente vai pensar nesse outro teoreminha de Pitágoras aqui, ó. A altura y dele é a mesma, então aqui vai ser o mesmo y ao quadrado. E esse comprimento x aqui vai ser quanto? Vai ser o comprimento de 30 menos essa coordenada x aqui, certo? Então vai ser 30 menos x ou x menos 30. Isso não faz diferença. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou fazer essa subtração e elevar ao quadrado. Quando eu faço a subtração e elevo ao quadrado, isso aí vira um módulo, porque não existe raiz, não existe quadrado, né? Não vai dar negativo esse resultado. Então, eu posso fazer tanto x menos 30 ou 30 menos x, tanto faz, tá? Eu vou fazer x menos 30, porque é mais comum de você ver, mas se eu fizer 30 menos x, dá nada para nós, beleza? Então, aqui entendido que a distância do A tem que ser igual a 2 vezes a distância do B, eu utilizei essa fórmula básica aí da geometria analítica. Eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado para sumir com as raízes, no caso, né? Então, se eu elevar aqui ao quadrado, some o quadrado com raiz quadrada, certo? Por uma questão de elegância, eu vou pôr o x ao quadrado na frente, não é obrigado, tá? Quando eu elevar aqui ao quadrado, eu tenho que elevar o 2 também, então ele fica 4, e aí aqui sim, ó, vai morrer com a raiz quadrada do lado de cá. Então, vou simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Porque eu não sou obrigada a ficar escrevendo a mesma coisa 1000 vezes. Beleza. Agora, eu vou fazer um chuverex aqui, né? Mentira, não posso fazer o chuveirinho, não. Eu tenho que fazer primeiro esse produto notável, tá? Então, eu deixo o 4 esperando. Isso aqui é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 60x, né? Mais o quadrado do segundo, que é 900. Beleza? Esse y ao quadrado aqui está fora do páreo, né? Mentira, ele não está fora, não, tá? O parêntese tem que pegar aqui do lado de fora. Muito cuidado, tá? Qualquer movimento brusco aqui é fatal. Vocês estão vendo aí, né? Errar é fácil. Beleza, agora eu vou fazer a propriedade distributiva, vou multiplicar por 4. Então, aqui vai ficar como 4x², 60 vezes 4, 240, 900 vezes 4, 3.600, e y vezes 4, ele vai dar 4y ao quadrado. Beleza, vamos agrupar todo mundo do mesmo lado da igualdade, tá? Eu vou mandar esse x² para cá subtraindo. 4x² menos x² vai dar 3x². Y ao quadrado aqui, ó, eu tenho do lado de cá 4 e aqui 1, que vai passar subtraindo. Então, vai ficar 3 também. Beleza? Aqui tinha um x que eu esqueci de escrever. Certo? Aqui é 3.600, que eu esqueci de pôr o 0. Ó, observa para você ver, tá? O tanto de erro que a gente pode cometer aí, tá? Errar é fácil. Beleza? Igual a 0. Porque eu mandei todo mundo para lá e não ficou ninguém do lado de cá. Agora, eu vou dividir isso aqui por 3, tá bom? Então, aqui quando eu dividir por 3, vai ficar x², y ao quadrado, aqui vai dar 80x, e aqui por 3 vai dar 1.200. Aqui é que está o lance, né?
Quando eu tenho essas equações do tipo x ao quadrado com y ao quadrado, geralmente isso aqui vai dar uma equação de circunferência. Então, para eu descobrir a equação da circunferência, eu tenho que lembrar que ela é escrita dessa forma, ó, x menos c, vamos chamar isso aqui de c, que é a coordenada do centro da circunferência, ao quadrado, mais y menos a coordenada, vou pôr aqui cx, tá? Aqui a coordenada cy, que é o centro, mais a coordenada y desse ponto central, né? Ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Resumindo, aqui, ó, eu tenho que enfiar essa coisa dentro de produtos notáveis, tá? O y não tem ninguém para fazer grupo com ele, beleza? Porque aqui só tem o y ao quadrado, mas o x tem, ó. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 80x. Isso aqui a gente vai ter que completar um quadrado. Quem seria, né, o completar o quadrado? Qual que é o termo que está faltando aqui? Está faltando 1.600. Por quê? Ai, mas Jess, onde você tirou esse 1.600? Por causa do seguinte, para dar esse 80x no meio aqui, do trinômio quadrado perfeito, eu teria que ter x menos 40 ao quadrado, porque o termo central, que é o termo acompanhado, né, como se fosse o bx, né, da equação do segundo grau. Esse termo é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui, ó, 2 vezes x, 2x vezes 40 vai dar 80x aqui. Então, está faltando o último termo, que é o quadrado do segundo. Eu já tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e está faltando o quadrado do segundo termo. Por isso que eu fiz, peraí, dá um pause aqui. Por isso que eu resolvi do primeiro jeito, no modo The Flash, para você entender a questão. Certo? Lá eu não usei nada, usei equaçãozinha de primeiro grau. Agora aqui estou utilizando conhecimento de geometria analítica. Então, não reclame, porque eu já entreguei na sua mão a melhor resolução para essa questão. Beleza? Agora, voltando para cá, para você saber geometria analítica, você tem que saber as matérias do 7º ano, que são produtos notáveis, completar quadrado, fatoração, etc. e tal. Então, você está no 3º ano do ensino médio, estudando geometria analítica, mas é uma matéria que depende de matérias do 7º ano. Combinado? Então, a culpa não é minha, tá bom? Pré-requisito, matemática é uma escada, né? Enfim, então aqui eu completei o quadrado, mas observe que eu enfiei um 1.600 aqui no negócio, não tinha esse 1.600. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ele, uai. Se eu não tirar, é claro que vai dar um desequilíbrio na minha equação. Então, eu coloquei esse 1.600 para poder completar o quadrado, para, né, escrever ele de forma quadrado da diferença de dois termos. Mas esse termo, como eu enfiei no negócio, não existia, eu tenho que subtrair para não dar problema. Compreendido? Então, eu coloquei esse termo aqui. Ótimo. Agora, né, eu tenho y ao quadrado e eu tenho 1.200 que já estava lá lindo, pleno e moreno. Ótimo. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, menos 1.600 mais 1.200 vai dar 400 negativo, não é? Se eu fizer aqui, vai ficar menos 400, que eu vou mandar para o lado de lá mais 400. Só que observe uma coisa, a equação da circunferência aqui do outro lado fica o raio ao quadrado, e 400 é o quadrado de 20, eu já vou colocar aqui de uma vez para não encher linguiça, porque já encheu demais, tá? Essa parte eu vou apenas repetir, e do lado de cá o y ao quadrado. Pronto! Aqui nós temos a equação de uma circunferência, cujo centro... Quais são as coordenadas do centro? Ó, aqui a gente tem que trocar o sinal, tá? É 40 e aqui, como não tem ninguém, é 0. Então, voltando lá naquele desenho, o raio dela, né? Aqui, ó, o raio é igual a 20. Então, voltando lá naquele desenho bonitinho que eu tinha feito, o centro dessa circunferência, ele está na coordenada 40 para o x, melhorar aqui, e 0 para o y. E ela tem um raio de 20, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, mais ou menos, tá? Eu tentei fazer mais ou menos na escala. Se aqui é 40, esse pedaço aqui era mais ou menos 10, né? Daqui até aqui. Enfim, eu tentei fazer. Claro que não está na escala. Mas eu coloquei aqui como se fosse 20, né? Aí, observa uma coisa aqui para vocês verem, amiguinhos. Esse bombeirinho aqui, ele está localizado em um ponto da circunferência. O outro bombeirinho, ele pode estar localizado em qualquer ponto dessa circunferência que... garantido por leis matemáticas, afinal de contas, eu fiz aquela calculaiada toda para que isso aqui fosse verdade. A distância desse camarada até esse ponto seja o dobro da distância desse ponto até esse. Então, o outro bombeirinho, ele poderia estar a qualquer lugar dessa circunferência, mas o que o exercício pede é a maior distância, ok? Então, ele poderia estar aqui, 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 qualquer lugar. Mas ele vai estar mais afastado desse carinha aqui quando ele estiver diametralmente oposto.
ok? Ou seja, a distância maior entre eles é o diâmetro da circunferência, porque a maior corda de uma circunferência é o diâmetro. Então, quando ele estiver lá do outro lado, passando pelo centro, né? Peraí. Passando pelo centro, esse carinha aqui, é que ele vai estar mais afastado do outro cara. Portanto, vai dar 40 do mesmo jeito, tá? Jess, o jeito que você fez é roubando, é maracutaia? Não. Sabe por que o jeito que eu fiz não é roubando e não é maracutaia? Eu predefini que esse cara estivesse em cima deste ponto. Então, esse aqui vai estar do lado de cá, que é diametralmente oposto também a esse ponto. Por isso, a primeira resolução ela não é treta, não é maracutaia, não é menos matematicamente maravilhosa do que essa. Essa daqui só prova que existem infinitos pontos, né? O local geométrico que os bombeiros podem estar em cima dessa circunferência. A maior distância entre eles é quando eles estiverem diametralmente opostos. Beleza?